Bom, boa tarde. É sempre um prazer estar aqui. Vera, obrigada. Obrigada, Mário, pelo convite. E é sempre muito agradável estar aqui com todas vocês, com as colegas da mesa. E a gente vai falar um pouquinho do que o assunto se propõe, que é tirar algumas dúvidas, né, em relação a alguns tópicos da nossa prática do dia a dia do consultório. Bom, o sangramento anormal com o uso de pílulas, ele é uma causa frequente de abandono do método. Então, é muito importante a gente trabalhar com esse manejo para tentar evitar essa evasão, né, do método e evitar também as gestações não planejadas, né, que vão culminar com um maior índice de abortamentos provocados e uma maior morbi-letalidade materna. Então, é muito importante a gente conduzir, orientar as nossas pacientes quanto ao sangramento não programado com o uso das pílulas. Em primeiro lugar, a gente precisa relembrar alguns aspectos conceituais. Opa, voltou? Sem óculos aqui, você que te enxerga a cara. Tá. É só desse ladinho aqui, né? Essa setinha aqui, né? Tá. Obrigada. Será que acabou a pilha? Não. Tá. Ok. E os aspectos conceituais, né, são importantes porque houve uma padronização pela Organização Mundial de Saúde, em 2007, dos termos utilizados nos trabalhos científicos. E isso foi bom para uniformizar a terminologia e a gente conseguir fazer uma comparação mais fidedigna das pesquisas, né? Nós temos dois padrões de sangramento com o uso da pílula. O sangramento de privação programado, que é aquele sangramento que ocorre na pausa mensal da pílula, nos regimes clássicos convencionais mensais, que é o regime estándar, e o sangramento não programado ou de escape, que acontece na vigência, na tomada das pílulas contraceptivas. Esse, sim, é um sangramento inconveniente, que faz com que a maioria das pacientes, muitas vezes, abandone o método. Desse sangramento de escape, nós temos dois tipos. O spotting, que é o de menor monta, que não requer o uso de absorventes, e temos o do tipo bleeding. Nesse caso, ele vai ser um sangramento mais vermelho vivo, tem intensidade variável, né? Vai de leve a intenso, e precisa ser manejado para que as pacientes continuem com o método. A frequência dos escapes, ela varia também de acordo com o tipo de pílula. Em geral, é mais frequente nas pílulas que contêm progestagênio, nas minipílulas, e nas pílulas combinadas que contêm uma concentração mais baixa de etilenoestradiol, nas pílulas de 20 e de 15 microgramas, quando comparadas às pílulas de 30, 35 de etilenoestradiol. Também é mais frequente de acordo com o regime de tomada da pílula. É mais frequente quando esse regime é estendido ou contínuo, quando comparado ao regime clássico convencional de parada mensal. Bom, o que fazer, então, quando a paciente nos procura com o sangramento durante o uso da pílula, de tomada da pílula anticoncepcional? O que fazer? Em primeiro lugar, a gente tem que investigar de forma genérica, né, se essa paciente está administrando de forma correta, dentro do horário previsto, não está esquecendo de tomar nenhum comprimido, se ela não está utilizando algum remédio que possa vir a interferir com a farmacologia, com a farmacocinética do anticoncepcional e, com isso, aumentar a chance de escape. Nós temos alguns antifúngicos, alguns antibióticos, né? O hipérico perfurato, algumas substâncias que podem aumentar a incidência desse spotting. A paciente, se ela é tabagista, também há um aumento na incidência do escape. E, uma vez
perguntada na anamnese, indagado esses aspectos gerais, a gente pode tomar algumas medidas específicas para o controle do spotting. Se a paciente ela faz o regime estendido ou contínuo, nós temos medidas específicas. E é bom lembrar que antes de se indicar um regime estendido ou contínuo, a gente tem que ver se essa paciente ela não faz escape no modo standard, no modo de pausa mensal, porque senão aquela pílula para ela não se presta para fazer um regime estendido ou contínuo. Em geral, as pílulas que costumam dar menos escape são as pílulas monofásicas, contendo 30 e 35 gramas de etinilestradiol. Se a paciente está em regime contínuo, passada a primeira cartela, e ela começa a apresentar um sangramento mais intenso do tipo bleeding, né, por 2, 3 dias, o que a gente vai orientar é que ela faça uma pausa de 5 a 7 dias, né, e depois retorne ao esquema contínuo. Se a paciente está fazendo o regime estendido, a gente vai ter que adequar para essa paciente qual será o melhor regime estendido para ela. Isso é individualizado, isso é particularizado. Cada paciente vai ter o seu padrão de regime estendido sem fazer o escape. Claro que tudo isso é embasado dentro da literatura, das revisões, né, que tem na literatura, enfim. De acordo com vários estudos, o regime estendido, que dá menos efeito colateral de escape, é quando você faz de 3 a 4 cartelas com um intervalo de 1 semana. Então, o que você pode fazer é começar com 3 cartelas, se ela não fizer escape, passar para 4 cartelas e assim sucessivamente até ela ter o primeiro escape. E aí você vai padronizar qual vai ser o melhor regime estendido para aquela paciente sem ela ter o escape indesejado. Se a paciente está fazendo o regime standard, com pausa mensal, a gente deve orientar a paciente, principalmente, sobretudo se ela estiver usando pílulas de 15 ou 20 microgramas de etinilestradiol, de que nos 3 primeiros meses é normal, é comum haver um sangramento de escape, e que ele tende a reduzir e desaparecer após a 3ª cartela de uso. Se esse sangramento de escape não diminuir após a 3ª cartela de uso, você pode mudar a pílula para uma pílula de 30 ou 35 microgramas de etinilestradiol. E se mesmo assim a paciente ainda continuar com o sangramento de escape, a gente pode associar a terapia medicamentosa, né? E a gente tem essas opções aqui: associar o estrogênio, conjugados ou estradiol, né, por 7 dias. A gente pode ainda utilizar os anti-inflamatórios não esteroides, sobretudo os inibidores das prostaglandinas, que atuam na ciclooxigenase, né, que diminui a chance de sangramento. A gente tem ibuprofeno, que é o mais estudado, mas a gente tem o ácido mefânico, temos o diclofenaco, piroxicam, temos vários outros anti-inflamatórios que podem ser utilizados. E temos também a doxiciclina em baixa dosagem. A doxiciclina em baixa dosagem por 5 dias. Né? Ela atua inibindo a metaloproteinase, que é uma enzima envolvida na remodelação do endométrio. Então, ela tem esse enfoque. Ela também pode ser utilizada. E se a paciente está usando as minipílulas, ou seja, as pílulas contendo só os progestagênios, a gente pode lançar mão também dos anti-inflamatórios não esteroides, aqui o mais estudado, ibuprofeno também, né, por 5 dias. Podemos usar os antifibrinolíticos, aqui nesse caso, né, que o mais conhecido é o ácido tranexâmico, né? E podemos ainda, se essa paciente estiver usando a pílula só com progestagênio e não tiver contraindicação para o uso do estrógeno, a gente pode mudar para uma pílula que contém as 2 substâncias, né, que confere o melhor controle do ciclo. Seria uma outra opção. E as considerações finais que eu tenho para deixar aqui para vocês é que
Sempre que você estiver diante de um sangramento de escape, e essa paciente estiver utilizando uma pílula de mais baixa dosagem, isso pode ser normal. Tranquilizar a paciente que o escape não significa falha do método, né? Porque ela fica insegura e muitas vezes abandona porque ela acha que o método não está sendo eficaz. Afastar as causas de sangramento anormal, principalmente se você tiver falha em todas essas medidas, ou se a paciente desenvolve um sangramento anormal de grande monta, depois de um tempo de iniciada a pílula. E não deixar de pensar na mudança do método, caso ela não se adapte, caso ela tenha escape com todos os métodos hormonais. Às vezes, a gente pode até mudar a via, porque a gente sabe que na mudança de via, tanto na via vaginal quanto na via transdérmica, você pode esparçar um pouco mais essas perdas, esses escapes. Embora, em alguns casos, eles também, nessa mudança, a gente consegue esparçar mais o escape, mas eles são um pouquinho mais prolongados. Se de tudo, a gente não conseguir manter ela sem sangramento, a gente muda o método. Tá ok? Então, é importante a gente lembrar desses pontos aqui no nosso dia a dia. Obrigada.